leremos João 5, do versículo 1 ao 18. Mas eu gostaria de, antes de começarmos a ler, comentar que, diferentemente dos outros encontros que João registrou nos capítulos anteriores, como, por exemplo, Nicodemos, a mulher samaritana e o oficial gentil, nesse encontro que Jesus tem com esse paralítico, nós temos cura, mas não temos fé. Então, vocês vão ver ao longo da leitura que parece que esse relato foi introduzido aqui por João para mostrar como a oposição a Jesus começou a se intensificar. Porque Jesus faz essa cura em um sábado, e aí os judeus, os líderes judeus, começam a questionar com que autoridade ele estava fazendo isso, violando o quarto mandamento e se fazendo igual a Deus. Então ele é um pouquinho diferente dos outros encontros, mas com a graça de Deus teremos também muito a aprender com esta passagem. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, novamente, Evangelho de João, capítulo 5, vamos ler do 1 ao 18, eu farei a leitura, e na sequência nós iremos orar e pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. João 5, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus perguntou: "Você quer ser curado?" O paralítico disse: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca." Ele, porém, respondeu: "Foi o homem que me curou." Ele disse: "Pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Versículo 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele fazia essas coisas no sábado. Jesus lhes disse, preste atenção neste versículo: "O meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho." O meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por essa razão, os judeus queriam matá-lo ainda mais, pois não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, e assim se fazia igual a Deus. Feche seus olhos, vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Senhor, toda a Escritura é inspirada pelo Senhor, e ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir. Nós acreditamos nisso, ó Pai, que quando a Tua palavra é lida, independentemente das nossas imperfeições, o Teu Espírito Santo ministra aos corações.
Então a nossa oração é que mais uma vez o Teu Espírito Santo fale para cada um aqui nesta noite, Senhor Jesus. Que o nosso coração possa estar aberto para receber a Tua correção, a Tua inspiração, a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós esta noite. De modo que não saiamos daqui indiferentes, mas transformados pela Tua palavra, Senhor. Esta é a nossa oração, no nome do Teu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém. Eu gostaria de dar o título desta mensagem, Descansando na Providência de Deus. Descansando na Providência de Deus. Quantos aqui estão cansados? Poucas pessoas. Achei que mais pessoas levantariam as mãos, os pés, e manifestariam um certo cansaço, porque é natural que nesta época do ano, todos nós começamos a ficar cansados, né, das demandas naturais da vida. O que é interessante é que, mesmo quando nós finalmente temos a oportunidade de descansar, parece que a gente se sente inadequado, com uma certa culpa por estarmos parados, por não estarmos produzindo, por não estarmos fazendo dinheiro, uma sensação de que nós estamos ficando para trás. Já sentiu assim? Parece que nós temos medo de ficarmos ociosos. Medo do tempo livre. Até mesmo as férias, essa é uma coisa que a Ju, minha esposa, fica pegando bastante no meu pé, que até mesmo as nossas férias são cheias de atividades, de programações, roteiros que precisam ser cumpridos de manhã, de tarde e de noite. E aí, quando a gente volta, a gente tem que tirar férias das férias, né? Porque nós estamos tão cansados de tudo aquilo que a gente fez, nós não sabemos descansar. Essa semana eu fui convidado entre aspas, né, porque eu não tive escolha, pela minha gerente a tirar uma semana de férias. Eu estava com muitos dias acumulados, e esses dias não podiam virar, né, para o ano seguinte. E ela falou assim, você precisa tirar. A Ju estava trabalhando, as crianças em aula, falou assim, bom, vou ficar em casa, não vou sair para viajar, né. Segunda-feira agora, primeiro dia, 10 horas da manhã, meus irmãos já estavam tão inquietos, não sabia o que fazer. Eu comecei a buscar coisas para resolver na casa. Porque na minha cabeça eu precisava aproveitar aquele tempo de descanso para fazer alguma coisa que eu considerasse útil. Nós não sabemos descansar. Não sabemos. E como cristãos, muitas vezes nós nos esquecemos que o descanso também é um exercício de confiança em Deus. Já parou para pensar nisso? Eu acho tão bonito que uma das canções que os judeus cantavam quando peregrinavam em direção a Jerusalém, que está lá registrada em Salmo 127, ela dizia que Deus provê aos seus amados enquanto eles dormem. Isso porque eles acreditavam que depois que eles trabalhavam, depois de fazerem a sua parte, eles podiam descansar sem culpa diante de Deus. Porque enquanto eles estavam dormindo, descansando, Deus estava trabalhando em seu favor. É um exercício de confiança em Deus. E o fato de que o descanso, que é para ser algo natural, necessário, se tornou, pelo menos, né, na minha vida, não sei se você se identifica com isso, fonte de culpa, de ansiedade, revela essa dificuldade espiritual muito profunda, de que nós não confiamos plenamente na providência de Deus, no cuidado de Deus, de que Ele está sustentando as nossas vidas. Deus está trabalhando o tempo todo. E é por isso que o título da mensagem desta noite é Descansando na Providência de Deus. E a inspiração para esse título veio da resposta que Jesus dá aos judeus,
quando foi questionado a respeito de estar trabalhando no sábado. O que ele falou no versículo 17? O meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Eu estou trabalhando. Jesus vai questionar aqueles judeus de uma verdade fundamental que nem mesmo eles poderiam negar. De que é verdade. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, mas ele nunca deixou de trabalhar. Ele continua ativo, governando, sustentando, preservando todas as coisas do universo de maneira ininterrupta. Ele não para. E é isso que os teólogos vão chamar de providência. Uma palavrinha que ela não está na Bíblia, mas que ensina essa verdade bíblica. Então, o homem natural, ele pode achar que o fruto da terra é resultado do seu próprio trabalho. Mas o homem espiritual sabe que é Deus que faz nascer o sol todas as manhãs, sobre justos, sobre injustos, e que derrama a chuva também sobre cada um de nós. Veja que coisa poderosa. Se Deus parasse de sustentar todas as coisas por meio da tua palavra, do teu poder, o mundo já não existiria. Portanto, quando descansamos na providência de Deus, descansamos no fato de que Ele não é apenas Criador, mas Ele é sustentador de todo o universo. Ele está continuamente trabalhando. E é por isso que ele pode responder com autoridade para aqueles judeus: o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Que verdade gloriosa, né, irmãos? Gostaria de ver com um pouco mais de profundidade esta passagem. E eu gostaria de acompanhar aquilo que acontece nela, ressaltando as 2 acusações que são feitas contra Jesus. A primeira acusação, então, é de que ele estaria violando o sábado. E a segunda acusação de que ele estaria se fazendo igual a Deus. Primeira acusação, então: Jesus estaria, então, violando o sábado, o 4º mandamento. Veja que interessante, a história conta, então, que em Jerusalém havia esse tanque, chamado de Betesda, onde um grupo muito grande de pessoas, doentes, se aglomeravam. Pessoas como cegos, mancos, paralíticos. Porém, existia naquela época uma superstição, uma crença popular de que a água daquele tanque, ela podia curar e fazer milagres. Talvez você tenha percebido durante a leitura que na minha versão, eu li na versão da NVI, ela não contém 2 versículos que talvez tenha na sua versão se ela for um pouco mais antiga. Então, se você, por exemplo, acompanhou a leitura na Almeida, Revista Corrigida, você vai ler nos versículos 3 e 4 que aquelas pessoas se aglomeravam ali por uma razão. Elas esperavam o quê? Um movimento das águas. De vez em quando, elas acreditavam, descia um anjo do Senhor, agitava a água, e o primeiro que entrasse no tanque, no momento em que a água estava sendo agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. A sua versão consta esses versículos? Então, apenas a título de curiosidade, nos manuscritos mais antigos, esses 2 versículos não existem. Então, é por isso que a NVI não trouxe eles, né? Mas ela consta ali, acho que com a nota de rodapé ou com um asterisco. É provável que os escribas que copiavam os manuscritos incluíram essa explicação dessa superstição nas margens do manuscrito
e que com o passar do ano, com as cópias, ele foi acabando sendo incorporado, né, ao texto original. Então é por isso que as versões mais recentes não trazem esses versículos. Porém, o que nós sabemos hoje é que aquele movimento das águas era causado simplesmente por uma nascente de água que borbulhava, de tempos em tempos, movimentava aquela água. E isso fazia com que algumas pessoas achassem que aquela água tinha essas propriedades milagrosas de cura. De modo que ficavam ali esperando que essa água se movimentasse e acreditavam então que o primeiro que entrasse seria curado de qualquer enfermidade. E a passagem conta então que estava ali um paralítico. Um homem que há 38 anos sofria dessa enfermidade. Quando Jesus viu ele deitado, logo soube que ele estava naquele estado já há muito tempo, e ele perguntou: você quer ser curado? E o paralítico, que acreditava naquela superstição, disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Quando eu vou tentar entrar, outro chega antes de mim. E então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente, aquele homem foi curado, pegou a sua maca e começou a andar. E aí, o que é interessante dessa passagem é que nós somos levados a achar que ela é sobre o relato de uma cura. Mas daí o evangelista diz o quê? Que tudo isso aconteceu em um sábado. E meus irmãos, nos evangelhos, quando eles falam que tudo aconteceu em um sábado, você sabe que logo em seguida vai vir encrenca, vai vir confronto. E aqui não foi diferente. Jesus desaparece na multidão, e os judeus que viram, veja que ironia, os judeus que viram aquele paralítico começar a andar, ao invés de ficarem maravilhados com o que acabaram de ver, começaram a indagar: meu irmão, hoje é sábado, você não pode pegar a sua maca e andar. E aquele homem, que havia acabado de ser curado, joga a culpa em Jesus. Foi o homem que me curou. Foi ele. Ele me fez violar o sábado. Ele me pediu para eu pegar a maca e andar. Meus irmãos, é verdade que a lei de Moisés dizia que os judeus deveriam se lembrar do dia de sábado, para santificá-lo. Então, a ideia era que assim como Deus, na criação, trabalhou durante 6 dias, no 7º dia ele descansou do seu trabalho criativo, e os judeus deveriam usar isso como exemplo. No entanto, se você ler o Pentateuco, Êxodo, em nenhum lugar, quando os mandamentos foram dados a Israel, esses mandamentos tiveram a intenção de impor inúmeras restrições sobre o que deveria ou não deveria ser feito no sábado. Em nenhum lugar. Essa não era a intenção original do sábado. Acontece que, com o passar dos anos, os fariseus, principalmente, que estavam insatisfeitos com a lei de Deus, começaram a adicionar essas inúmeras regras opressivas, legalistas, definições próprias sobre o que era e o que não era trabalho. E os irmãos sabem, né, que grande parte dos confrontos que acontecem em todos os evangelhos parte dessa interpretação errada dos fariseus a respeito da lei, da tradição. E veja que loucura, muitos anos depois, quando os judeus sentaram para escrever essa tradição oral, eles categorizaram as espécies os tipos de trabalho em 39 categorias. E embaixo dessas 39 categorias existiam mais subcategorias, que quando somadas eram mais de 1000 proibições práticas do que poderia ou não poderia ser feito no sábado. Meu Deus, imagina.
você viver sobre essa pressão, sobre esse medo religioso, legalista, que estava sendo impondo sobre os judeus, que nunca foi a intenção de Deus a respeito de descansar no sábado? E uma dessas proibições, veja, no sábado, segundo os fariseus, você não poderia transportar um objeto de um domínio para o outro. Exatamente o que aquele paralítico fez quando foi curado. Pegou a sua maca, saiu do tanque de Betesda e foi em direção ao templo. Portanto, quando nós pensamos nessa primeira acusação que foi feita para Jesus, nem aquele homem e nem Jesus estavam violando o sábado. Violando o quarto mandamento na sua intenção original. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Eu sou especialista em responder perguntas que as pessoas não estão fazendo. Mas eu fiquei pensando, bom, talvez esse questionamento surja em algumas pessoas. Por que os batistas, não guardam o sábado? Ou outras denominações protestantes, a maioria das denominações protestantes, não guardamos o sábado da maneira como os judeus guardavam. Não sei se você tinha feito essa pergunta, mas agora eu já coloquei a pulga atrás da orelha. Nós não seguimos o sábado. Mas nós sabemos explicar a razão pela qual não fazemos isso? Não tem como te explicar aqui de maneira muito extensa. Uma resposta rápida seria afirmar que nós não estamos mais sob a lei mosaica. A aliança de Moisés foi dada ao povo a um determinado momento, e nós estamos sob a aliança da graça, inaugurada em Cristo Jesus. E é interessante que, dos 10 mandamentos, 9 são reafirmados no Novo Testamento. Menos um, que é o sábado. Além disso, Cristo Jesus ressuscitou em um domingo. E, após a sua ressurreição, a igreja primitiva, que já era composta não apenas por judeus, mas por gentios, outras nações, que desconheciam a prática do sábado, começaram a se reunir no domingo, para celebrar, para cultuar a Deus. Uma prática aí que foi preservada ao longo dos séculos e é mantida até hoje. Mas nós podemos também pensar em Colossenses 2. Talvez esse seja o versículo mais claro de que o sábado, assim como outras instituições do Antigo Testamento, não foram dadas a Israel com a intenção de serem permanentes. Porque o apóstolo Paulo vai chamar essas instituições, ele fala especificamente sobre o sábado lá, que elas eram sombras, eu amo essa expressão, sombras das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, onde se encontra? Em Cristo. Então, em outras palavras, Cristo inaugura um descanso maior e melhor, um descanso para a alma que um simples dia da semana, de 24 horas, jamais poderia proporcionar. E toda a ênfase do Novo Testamento não é em um dia do calendário, em um dia que é mais importante do que o outro. Não é. Mas é no relacionamento com Cristo Jesus. Um descanso que só Cristo pode oferecer para as nossas almas. Fecha parênteses, respondi a pergunta que você não estava fazendo, mas que considerei importante trazer, já que essa é o foco da passagem. Jesus não estava violando o sábado na sua intenção original. Vamos voltar para a passagem. A acusação de que Jesus estava fazendo isso cai por terra.
Porém, os judeus começaram a acusar Jesus de algo ainda mais grave. Eles começaram a dizer que Jesus estava cometendo blasfêmia, porque ele estava se fazendo igual a Deus. Porque ele vai responder: o meu pai trabalha até agora, eu também tenho o direito de trabalhar. E para isso, para aqueles ouvidos, né, para aquelas pessoas que estavam cegas espiritualmente, com o coração duro, aquilo foi uma blasfêmia. Jesus se fazendo igual ao Pai, com autoridade para trabalhar no sábado. Mas veja o que acontece na sequência. Lembra que eu falei que Jesus havia desaparecido, quando aquela multidão começou a indagar o paralítico. Aquele paralítico que foi curado, em nenhum momento demonstra interesse em conhecer mais sobre Jesus, sobre a identidade de quem o curou. Mas veja que coisa linda, e eu fiquei extremamente comovido com esse detalhe da passagem. Jesus retorna ao templo para encontrar aquele paralítico. Deus tinha mais para oferecer àquele homem do que uma cura física. E ele volta. Ele queria dar um descanso para a alma daquele homem. Meus irmãos, imaginam você ficar 4 décadas, quase 4 décadas, ele estava há 38 anos, depositando toda a sua esperança numa superstição. Junto a outras pessoas que estavam enfermas. Imagina que situação. Jesus volta para ele. Isso me faz lembrar, né, a canção que nós cantamos aqui, a parábola do pastor, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, o que ele faz? Ele vai atrás da ovelha perdida, até encontrar ela. E quando ele a encontra, a imagem da parábola é muito linda, ele coloca alegremente nos ombros e vai para casa com alegria. Sai anunciando aos amigos, vizinhos, sobre a alegria de ter encontrado aquela ovelha que estava perdida. O fato de que Jesus voltou para aquele homem demonstra que ele é o bom pastor, que com graça, com verdade, ele sai em busca do seu rebanho. Mas o que essa passagem de João nos revela é que algumas ovelhas querem ser salvas, mas não querem um pastor. Elas querem Jesus como Salvador das suas vidas, mas não como Senhor das suas vidas. Não querem se submeter à sua vontade. A única coisa que aquele paralítico queria era ser curado. E uma vez que ele conseguiu o que ele queria, na primeira oportunidade que ele teve, ele denunciou Jesus às autoridades. Foi Jesus. Jesus que me curou, ele que me fez violar o sábado, foi ele. Que dureza de coração, na verdade? Aliás, tudo que nós vemos aqui é dureza de coração, cegueira espiritual. Aquele homem tinha depositado todas as suas esperanças naquelas águas, daquele tanque. Veja como o homem sem Deus, ele é muito rápido para se apegar a essas superstições, essas ilusões, esses amuletos, mas ele é lento para se render de corpo e alma, por completo ao Senhor, que oferece verdadeira cura, descanso, vida eterna, vida abundante. E também a dureza do coração dos fariseus, que acabaram de presenciar uma cura milagrosa, impressionante, mas ao invés de verem a glória de Deus naquele homem, só conseguiam pensar de maneira legalista, religiosa, em como ele estava violando a própria tradição. Mas Jesus
quando foi questionado, não fez questão de dar uma melhor interpretação a respeito do sábado. Mas ele afirmou ter o direito de realizar essas obras por ser o Filho de Deus. E por ser um com o Pai, se o Pai está trabalhando, eu também tenho o direito de trabalhar. Deus nunca parou de trabalhar. Nunca parou de trabalhar. Como é bom, né, meus irmãos, sabermos que nós não fomos deixados à nossa própria sorte. Eu sei que às vezes é assim que nós nos sentimos. Os nossos sentimentos são inconstantes, a nossa fé é inconstante. Ora, estamos nos sentindo como super cristãos, com uma fé inabalável de que Deus vai agir, Deus vai trabalhar na nossa vida, em nosso favor. Ora, a nossa fé é fraca. Nós entramos em crises de fé. Mas sabe o que a Bíblia nos ensina? Que Deus não depende dos nossos sentimentos. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus diz que não há mudança em Deus, nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele continua trabalhando de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Ele não é apenas criador, mas Ele é sustentador de todas as coisas. E Jesus também está trabalhando juntamente com o Pai. Como Hebreus nos diz, Jesus está sustentando todas as coisas por meio da tua palavra poderosa. Amém? Essa verdade, meus irmãos, é boa nova. É boa nova para um mundo cheio de incerteza política, econômica. Nós temos cada vez mais medos de uma guerra iminente, da violência, desse aparente caos que estamos vivendo. Como é bom sabermos que há um guarda em Israel que nunca dorme, não cochila, Ele guarda a nossa vida e estará para sempre ao nosso lado, amém? Nessa noite, meu irmão, eu quero te lembrar, Ele não apenas está conduzindo a história do universo, mas Ele está conduzindo a sua história, de maneira muito particular, de modo que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Essa é a verdade que a doutrina da providência, a verdade bíblica, nós ensinamos. E que nós temos tanta dificuldade de descansar. Deus está cuidando de nós. Talvez você tenha chegado aqui essa noite com a sua alma inquieta. Talvez esteja com medo, ansioso, sedento por algo que este mundo não pode oferecer. Talvez a enfermidade tenha cometido o seu corpo, o corpo de um parente, de um amigo. Meu irmão, descanse na providência de Deus. Talvez os fardos da vida estejam pesados demais. Talvez você esteja enfrentando uma crise de fé, de confiança em Deus. Uma crise de entender, de compreender que Ele é o sustentador das nossas vidas. Talvez você esteja orando por novas oportunidades de trabalho, por mais tranquilidade financeira. A palavra é a mesma, descanse na providência de Deus. Talvez a sua grande inquietação nesta noite seja a dor de ter um pai, uma mãe, um irmão, um filho longe dos caminhos do Senhor. Eu quero te lembrar que Deus também está trabalhando ativamente, continuamente, na salvação dos perdidos. Continue orando, meu irmão. Continue clamando pela vida dele. Continue fazendo a sua parte. Deus está com os ouvidos inclinados à sua igreja, ouvindo a sua oração, mesmo quando você acha que ela não passa do teto. Deus te ouve. Descanse na providência de Deus. Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes na célula. E naquele poema tão bonito sobre o tempo de crescer, sumiu todos os... Obrigado, irmãos. Sabe qual o poema que eu estou falando, né? Num dos opostos que ele traz lá, diz, é tempo de buscar e é tempo de desistir de algo. E
esse oposto, eu estou assim porque eu não tinha planejado falar isso, tá? Mas eu vou falar. Esse oposto, quando eu estava lendo, falou muito ao meu coração. Quando é que nós sabemos que não devemos mais orar por alguma coisa? Quando nós sabemos, entendemos que é tempo de desistir de alguma coisa? E quando eu estava refletindo sobre isso, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que em nenhum lugar das Escrituras existe afirmações do tipo: pode parar por isso, já deu, meu irmão, agora chega. Muito pelo contrário, qual que é a ordem explícita? Em diversos versículos das Escrituras: orai sem cessar, em todo o tempo. Meus irmãos, eu sempre dou o exemplo, por exemplo, do meu pai, que orou anos e anos pela conversão do meu avô. Meu irmão, não desanime, a não ser que o Espírito Santo tenha falado com muita clareza no seu coração: não, pare de orar, não é para você. A não ser que isso tenha acontecido, como já aconteceu na minha vida, continue a orar. Continue a orar. De Gênesis a Apocalipse, o nosso Deus é um Deus que intervém poderosamente no mundo natural, operando milagres, curando, fazendo da estéril mãe de filhos, tirando a enfermidade do corpo, fazendo paralíticos como esse voltarem a caminhar. Se nós cremos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele pode e vai fazer milagres. Então, meu irmão, não pare de orar. Eu não sei qual que é a sua oração, qual que é a inquietude do seu coração, mas eu sei o Deus que nós servimos. Meu irmão, descanse na providência de Deus. Eu quero terminar e eu não quero chorar aqui porque vai ficar feio. O convite de Jesus é claro: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Veja que lindo. E encontrarei descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche seus olhos, quero orar pela sua vida. Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ensine nesta noite a descansarmos na Tua providência, Senhor. Eu não sei o que tem tirado o sono dos meus irmãos. Talvez, como eu, muitos aqui tenham dificuldade de descansar. E talvez, Senhor Jesus, isso indique uma falta de confiança, de que o Senhor Deus é todo-poderoso, cuida das nossas vidas, é um Pai provedor, é um Pai que ama. Nós queremos, Pai, sair daqui com essa certeza, cantando em nossa alma e nosso coração, como os judeus diziam: o Senhor provê aos seus amados enquanto dormem, enquanto descansam. Em paz queremos nos deitar e logo adormecer, pois só Tu, Senhor, nos fazes viver em segurança. Senhor, nós pedimos que toda crise de fé, toda ansiedade, tudo aquilo que tem mantido a Tua igreja acordada, todo medo, toda ferida, toda arma do inimigo, caia por terra em nome de Jesus. Que esta noite a Tua igreja se lembre de que o Senhor está continuamente trabalhando em nosso favor, e que mesmo que tenhamos aflições neste mundo, tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra, um Deus que não se cansa e não fica exausto.
E como diz a tua palavra, é um Deus que fortalece o cansado, que dá grande vigor ao que está sem força. Aleluia, Senhor, os jovens se cansam e ficam exaustos, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia. Senhor Jesus, renova as forças da tua igreja. Queremos continuar orando sem cessar, Senhor Jesus, confiando de que experimentaremos da tua promessa, do teu favor em nossas vidas, de que a tua verdade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o castigo que nos traz a paz, o descanso, a reconciliação com Deus, estava sobre o teu Filho na cruz do Calvário, e pelas suas feridas nós somos curados. Toda a honra, todo louvor seja dado a ti, Senhor Jesus. É no nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Se esta noite você saiu daqui com um vislumbre da soberania, da grandeza, do amor do nosso Deus pela sua vida, eu já fico feliz. Descanse, meu irmão, descanse na provisão de Deus.